Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 da CPFL Energia. Meu nome é Carlos Cirino, sou diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje vou conduzir toda a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, presidente do Grupo CPFL Energia, Mr. Pan, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, bem como demais executivos da companhia. Reforço que, devido à pandemia da Covid-19, todos ainda se encontram conectados de suas residências. Assim, pedimos desculpas antecipadamente caso haja alguma falha de conexão. E reforçamos que trabalharemos em breve para o restabelecimento. Toda a apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isto, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de RI da CPFL Energia. Gostaria também de reforçar a todos os participantes que, após a apresentação de resultados, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo, e para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro também que este evento está sendo gravado. Eu passo a palavra, então, ao Gustavo Estrella para darmos início à apresentação de resultados do primeiro trimestre. Muito obrigado. Ok, bom dia a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu já passo aqui, então, para o slide 4. A gente tem aqui alguns destaques desse trimestre. O primeiro deles é o crescimento da carga na nossa área de concessão. A gente vai ver um pouco mais em detalhe ao decorrer da apresentação. Acho que vem aqui alguns sinais muito positivos de retomada de consumo nas nossas áreas de concessão. A gente fechou esse trimestre com EBITDA de R$1.966 bilhões, um crescimento de 15,9% em relação a 2020, um lucro de 961 milhões, um aumento de 6,3% em relação a 2020. A dívida líquida finalizou aqui com 15,1 bilhões, uma alavancagem estável com uma leve tendência de queda em 2,03 vezes o indicador de dívida líquida sobre EBITDA. Investimentos, acho que é um destaque importante nesse trimestre também. A gente tem um plano, diria, ambicioso de investimento para a companhia para 2021. A expectativa é de 3,4 bilhões de reais de investimento para 2021, um crescimento expressivo em relação ao ano passado, que já foi um ano recorde de investimento no grupo, de 2,8. Então, tivemos aqui 695 milhões de reais, com um aumento de 36% em relação a 2020. Tivemos também o reajuste tarifário da CPFL Paulista, agora no mês de abril, de 8,95, um processo bem semelhante com o que já havia acontecido com a CPFL Santa Cruz no mês de março. Tivemos aqui algum diferimento de parcela B para redução do impacto tarifário total. Então, tivemos aqui uma postergação de parcela B, lembrando que esse diferimento não representa nenhuma perda econômica para a companhia, aqui é uma postergação no fluxo de caixa. Outro dado importante, a divulgação do nosso relatório anual de sustentabilidade, reforçando ainda mais as práticas de ESG nos nossos negócios e a evolução também dos compromissos da CPFL, compromissos públicos da CPFL com o mercado. Outro evento importante para a companhia é entrar em operação da Alesta, que é a nossa fintech. A gente vem aqui preparando a entrada em operação da nossa financeira já há algum tempo. Tivemos aqui, após aprovações do Banco Central, iniciamos as operações, ainda num modelo piloto com a CPFL Piratininga, aqui com uma expectativa, eu diria assim, muito grande em relação a potenciais negócios para a nossa financeira para os próximos anos. E outra marca importante, nesse trimestre atingimos 10 milhões de clientes, aqui a gente
percebe que o mercado continua, mercado orgânico, crescimento orgânico continua acontecendo, então atingimos aqui 10 milhões de clientes no mês de março de 2021. Bom, passando aqui para o próximo slide, a gente tem aqui, então, a composição do nosso reajuste tarifário da Paulista, e como eu falei, aqui uma longa negociação com a agência, não só CPFL, mas todas as distribuidoras que vêm tendo os reajustes tarifários, vêm passando pela mesma discussão. Aqui a gente sempre coloca, acho que é um benefício, eu diria, de todos os agentes do setor, desde clientes, o próprio regulador e também as companhias. Eu acho que pensar aqui em alternativas para evitar um reajuste tarifário muito elevado nesse momento de pandemia, momento que a gente sofre também com pressão de inadimplência, era também para a gente uma ação importante. Eu acho que tivemos assim muito sucesso nessa negociação. O que a gente pode ver aqui é que a grande parcela desse diferimento tarifário ele vem por postergação ou por reduções efetivas de despesas, né? Portanto, sem impacto no fluxo de caixa da companhia. Então, a postergação dos reajustes das transmissoras, né? A gente antecipou o repasse da ultrapassagem de demanda e energia reativa, né? Já contratado para a próxima revisão tarifária. Então, aqui uma mera antecipação do que já iria acontecer no caso da Paulista em 2023, a reversão de alguns créditos, uma negociação de alguns créditos de Itaipu, aqui também sem impacto nem econômico, nem financeiro. Aqui, de fato, a gente consegue uma redução do mesmo montante em despesa, portanto, sem impacto no fluxo de caixa, e o diferimento da parcela B, que volta para o reajuste em 2022 de maneira corrigida. Então, a gente sai então do reajuste potencial na CPFL Paulista de 16,58, a gente vai para um efeito final para o consumidor de 8,95. Próximo slide. Bom, passando aqui então para a venda de energia, como eu falei, um crescimento de 2,6 na nossa área de concessão, né? As vendas com um crescimento de 2,5. Se a gente olhar aqui no lado direito, a gente vê esse crescimento por classe, né, o destaque grande aqui na classe industrial, né, onde a gente tem um crescimento expressivo de 7,7, seguido da classe residencial com crescimento de 4,6, também com um desempenho muito bom, e a classe comercial, essa sim ainda sofrendo os efeitos da pandemia, também com alguma recuperação, né? A gente vê que esse percentual negativo ele já é menor do que nos trimestres anteriores, mas ainda assim no campo negativo. Queria aqui destacar, no caso da indústria, a gente vê aqui no gráfico de pizza, na parte baixa do canto esquerdo do nosso slide, a gente vê aqui que, de forma geral, a gente tem um desempenho positivo em todos os principais segmentos de negócio da nossa classe industrial. Então, a gente vê, de fato, uma recuperação generalizada, né, de todos os segmentos de negócios, que isso é muito positivo, né, não é um outlier de um setor específico, né, que está retomando, mas é a indústria de forma geral. Então, acho que isso aqui é muito, muito importante, né? E quando a gente vê, separando aqui os impactos aí na classe residencial, a gente vê que, tirando aqui efeito de temperatura, efeito calendário e efeito da geração distribuída, a gente vê que, de fato, a recuperação da residência ela é ainda maior. E a gente vê que, por questões de macroeconomia, de renda, etc., a gente vê uma recuperação e um crescimento de 7,8%. Então, acho que tem assim, boas mensagens aqui em relação a crescimento de consumo de energia. Acho que é um primeiro trimestre muito positivo, acho que ele vem na linha do que a gente teve no quarto trimestre. É claro que é um ano ainda de muita incerteza, né? Assim, a depender em quanto tempo a gente consegue vencer o período de pandemia e quando, de fato, a gente tem uma retomada consistente de mercado. Então, um ano de muita incerteza para os próximos trimestres, mas, sem dúvida nenhuma, acho que é um começo de ano muito positivo. Próximo slide.
Passando aqui para a inadimplência, acho que é outro ponto também de foco e atenção da companhia desde o começo da pandemia, desde o ano passado. A gente aqui apresenta bons resultados, né, de inadimplência, 0,67, ele é 0,1 melhor do que o primeiro trimestre de 2020, e um pouquinho abaixo da nossa média histórica de 0,72. Acho que aqui, de novo, o mercado reage bem e a gente consegue entregar uma boa inadimplência. Aqui, assim, acho que há muita preocupação para os meses aqui, começados aqui do segundo trimestre de 2020, de 2021. Né? A gente tem sentido, sim, uma pressão maior em inadimplência. A gente tem já preparado a companhia com as ações de cobrança, cortes, etc., mas a gente vê claramente uma tendência de aumento da inadimplência, em especial do cliente de baixa tensão, o cliente residencial, pressionando um pouco mais o índice de inadimplência. Como eu falei, é um ano assim de muita incerteza, né, potencialmente de muita volatilidade, então acho que a gente tem que estar sempre atento aqui a movimentos como esse, e de fato o que a gente percebe no mês de abril, especialmente, é uma tendência de aumento de inadimplência. O volume de corte, né, a nossa principal ferramenta, a gente manteve aqui em patamares bem elevados, aqui com números assim acima de 200 mil cortes por mês. A expectativa é que a gente mantenha e até aumente esse volume de corte para que a gente possa controlar essa tendência de aumento de inadimplência no curto prazo. Em relação a perdas praticamente estáveis, né, estáveis em patamares ainda superiores aos regulatórios. A gente também tem tido assim, alguns desafios para controle de perdas. Eu acho que a boa notícia é que ela não está subindo. A má notícia é que a gente tem tido alguma dificuldade em trazer a perda para os níveis regulatórios. Então, aqui com todos os instrumentos que a gente tem, em especial com o aumento do número de inspeções, um crescimento de 6% em relação a 2020. Tivemos também um efeito positivo aqui em energia recuperada, com 19% de aumento em relação a 2020, mas né, aqui também é um tema que traz assim, muita preocupação e atenção da companhia. Próximo slide. Com relação à geração, acho que a gente vê aqui uma queda do PLD, né, no primeiro trimestre em relação a 2020. Essa queda, claramente, ela tem uma tendência diferente aqui, especialmente aí para o final do segundo trimestre e o segundo semestre do ano de 2021. A gente tem passado por um período de hidrologia muito desfavorável. A gente tem aqui no começo de ano, de janeiro a abril, é o quarto pior período, a quarta pior hidrologia da história, né, dos últimos 91 anos. Então, de fato, isso começa a pressionar mais o PLD. Né? Então, a gente tem aqui uma perspectiva de alta de PLD aí para os próximos meses. O GSF, mais ou menos na mesma direção, com essa expectativa, com esse período mais seco. A expectativa é que a gente tenha mais despacho térmico, isso pressiona também o GSF, também com uma tendência de alta aqui para os próximos meses. Em relação à vazão, a gente tem cenários diferentes aqui. A vazão das nossas UHEs, basicamente, ela conversa com o regime de chuva na região sul. A gente saiu de uma hidrologia muito negativa no ano passado, em 2020, tem uma hidrologia um pouco melhor na região sul, então isso traz aqui uma vazão maior, né? Diferente das PCHs, que estão basicamente, no nosso caso aqui, na região sudeste, onde a gente teve uma hidrologia um pouco pior. Em relação às eólicas, acho que aqui talvez um dos grandes destaques do nosso resultado nesse primeiro trimestre, um crescimento de 68% na nossa geração eólica, e a gente tem aqui dois grandes impactos, né? O primeiro deles vem da disponibilidade, né, com um crescimento aqui de 0,9. Né? Só para lembrar, a gente vem numa tendência de aumento de disponibilidade desde o ano passado, em especial dos nossos parques da Suzlon. Isso tem trazido melhora na performance de geração. Para além disso, a gente tem nesse ano aqui uma performance de vento especificamente muito positiva. O ano passado foi um ano bem ruim de vento, uma performance muito baixa. A gente tem aqui um crescimento expressivo. O ano passado foi 58% em relação a P50. Esse ano
a gente já atingiu 92%. Tem sido essa tendência para além do primeiro trimestre, números muito próximos a P50, acho que traz assim uma perspectiva positiva para a geração eólica, não só para o primeiro trimestre, mas para o ano de forma geral. Próximo slide. Bom, aqui então eu passo a palavra para o Pan, para que ele comente sobre os nossos resultados. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Este slide, o EBITDA neste trimestre foi de quase 2 bilhões, alta de 15,9%. O segmento de distribuição voltou a ter bom resultado, com aumento de 11%. A maior variação foi o ativo financeiro da concessão, que teve alta de 113 milhões, devido ao maior IPCA. No primeiro trimestre ano passado, o IPCA foi de 1,62%. Este ano foi de 2,48%. Outro efeito importante foi o maior ganho de mercado e tarifa, 62 milhões, principalmente por causa dos aumentos de tarifa que tivemos nos reajustes de 2020. Também tivemos ganho de 7 milhões referente ao laudo do BRR do CPFL de Santa Cruz. No CPFL de Santa Cruz, decidimos reverter o ganho relacionado ao PIS/COFINS sobre ICMS. Esta reversão foi realizada devido ao posicionamento atual de área técnica do ANEEL sobre a demo na audiência pública em andamento da devolução dos créditos deve ser integral. Mais importante salientar que a distritória de agência ainda irá decidir sobre o tema e a campanha ainda segue com o entendimento que o reembolso aos consumidores está limitada do prazo 10 anos. No plano de pensão, tivemos aumento de 11 milhões. O PMSO e demais efeitos no EBITDA somados foram 12 milhões. Na direção, o EBITDA foi de 650 milhões, alto de 21,4%. O principal efeito foi a maior geração de energia em nossa parques eólicos, Gustavo já falou, com 117 milhões. Outro efeito positivo foi de atualização dos preços dos contratos, 62 milhões. Por outro lado, tivemos alguns impactos negativos. A sazonalidade dos contratos do PCH, negativo 34 milhões, devido a menor alocação de energia. Isso deve ser compensado no próximo trimestre. Outro de UBP, devido ao maior IGPM, negativo 10 milhões. GSF, 7 milhões. Mudança na taxa de depreciação dos ativos IPASA para adequar ao final do contrato, 6 milhões, entre outros efeitos. O segmento de trading e serviço outros teve alto de 41 milhões. A trading melhorou seu resultado em 17 milhões, devido a maior preços. No segmento de serviço, mais 17 milhões. CPFL Serviços e CPFL Eficiência são destaque mais uma vez. Passando, segundo slide, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 961 milhões no período, alto de 6,3% em relação ao ano passado. No resultado financeiro, tivemos uma piora de 242 milhões, devido principalmente
ao ganho de MTM que tivemos no primeiro trimestre do ano passado. Por outro lado, tivemos ganho de 40 milhões com acréscimos em multas por atraso de pagamento do contrato de energia devido ao maior IGPM. E as despesas com dívida líquida tiveram redução de 15 milhões, explicados pela quase a queda de Selic, pela redução do custo médio do dívida. A depreciação variou 3 milhões, os impostos tiveram impacto positivo de 26 milhões. Próximo slide, slide 11. Temos o endividamento da companhia. O primeiro gráfico, a dívida líquida totalizou 15,1 bilhões. O EBITDA atingiu 7,4 bilhões. A alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi de 2,03 vezes. Sobre o perfil da dívida, no gráfico ao lado, temos o custo de dívida, tanto real quanto nominal. Aumento no primeiro trimestre se deve principalmente à variação do IPCA no período. Porém, o custo real é negativo, ajudando pela taxa de juros Selic em sua mínima histórica. Inflação acima de 4%. Já na composição da dívida bruta, vemos que a maior exposição está indexada a CDI com 75%. A caixa ao final do primeiro trimestre estava próximo de 4,6 bilhões, com índice de cobertura de 0,76 vezes as amortizações de curto prazo. O prazo médio de amortização 2,44 anos. Slide 12. Temos o CAPEX. Nesse período, fizemos investimento de 699 milhões, Gustavo já mencionou. Aumento de 36,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No visão por segmento, tivemos a distribuição, total investido de 597 milhões, destinado à ampliação, modernização e manutenção de rede. Para geração e transmissão, tivemos 44 milhões para dar continuidade aos projetos de Gameleira e Cherobim e 38 milhões para os projetos de transmissão Maracanaú, Sul 1 e Sul 2. Por fim, para o segmento de trading e serviço, foram destinados 16 milhões. Só isso, muito obrigado. Agora devolvo a palavra para o senhor Gustavo. Obrigado. Ok, obrigado, Pam. Bom, senhores, para finalizar aqui, então, aqui um pouco mais de detalhe do nosso plano de sustentabilidade. E acho que aqui o que a gente tem feito, especialmente na CPFL Soluções. Então, acho que uma primeira iniciativa interessante é a nossa reformadora. A gente vem aumentando cada vez mais o número de unidades reformadas. Acho que aqui um tema totalmente ligado ao ESG, faz parte do nosso quarto compromisso do nosso plano de sustentabilidade. Foram quase 10 mil unidades reformadas em 2020, só nesse primeiro trimestre agora 2.600. Então, essa atividade tem trazido uma relevância muito grande para o nosso negócio, né, em distribuição, reformando aí os nossos transformadores. Em relação à cadeia reversa, aqui parte do nosso quinto compromisso do plano de sustentabilidade. Aqui a novidade é que a gente iniciou a nossa cadeia reversa na região sul, lá na região da RGE.
A gente já tinha essa atividade aqui no estado de São Paulo. A ideia é que a gente expanda aí essas atividades também lá na área da RGE. Começamos agora, uma expectativa grande, a gente tem aqui mais de 6.000 toneladas de sucata sendo reciclada e tudo mais, e entrando numa cadeia, né, na cadeia reversa. A ideia é que a gente faça a mesma coisa com a área da RGE. E para todo benefício, né, para o nosso negócio, para o meio ambiente, também tem assim, uma geração importante de novos empregos na companhia com essas atividades. Então, aqui, de novo, são 15 compromissos. Acho que temos aqui assim, planos muito claros e muito bem definidos para cada um, né, dos temas ligados aos nossos negócios. Aqui são basicamente 2 exemplos do quarto e do quinto compromisso, mas isso certamente está na agenda da companhia, aí com uma visão de longo prazo, né, de quanto que isso, de fato, passa a fazer parte, né, do nosso core business aqui na CPFL. Ok? Acho que eram essas as informações. A gente abre aqui, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan, pela apresentação. Então, abriremos agora então a sessão de perguntas e respostas, né, seguindo a ordem em que elas foram solicitadas. Só reforçando, né, as perguntas serão feitas ao vivo, e para solicitá-las, basta clicar no botãozinho aí, Raise Hands, né, que se encontra abaixo aí da plataforma. A gente vai seguir aqui a ordem solicitada. Bom, a gente já tem aqui algumas perguntas. A primeira pergunta, então, vem do Rafael Nagano, do Credit Suisse. Bom dia, Rafael. Obrigado aí pela participação. Pode seguir aí com a sua pergunta. Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. A minha questão seria em relação à alocação de capital, né? Agora que a empresa vem desalavancando bastante. Eu queria saber como vocês estão olhando na comparação de retorno dos projetos Greenfield e Brownfield em transmissão, e em qual deles vocês acreditam que estão mais competitivos agora no momento, né? E ainda em transmissão, quanto aos ativos da State Grid mais especificamente, se há alguma estimativa de time para essa negociação e quais seriam as etapas ainda necessárias para que essa negociação tenha algum resultado. É isso, obrigado. Ok. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Bom, em relação à alocação de capital, acho que o que a gente tem visto aqui... só um minutinho aqui. Opa, certo. A gente tem visto aqui uma série de oportunidades em transmissão, e aqui, como você falou, acho que tem a perspectiva via os leilões, né? Tivemos um leilão ano passado, esse ano a expectativa é de um leilão, né, bem menor do que foi ano passado, mas alguns ativos brownfield aí vindo ao mercado. Então, é o que a gente tem olhado. Assim, acho que em ambos os casos o que a gente percebe é alta competição. Acho que tem muita gente, muita competição, muitos players querendo investir em transmissão, seja leilão, seja projeto brownfield, né? Isso tem pressionado taxa, né? A gente vive hoje aqui no país um cenário de taxa de juros baixo, né? Bem baixo, eu diria, mesmo com essa perspectiva de alta até o final do ano, né? De forma geral, a gente tem um cenário de juros baixo no Brasil, talvez aí por pelo menos mais 1 ou 2 anos, e isso aqui, de alguma forma, se reflete também em investimento de equity. É importante lembrar, né, que aqui a gente está falando de ativos com prazo de maturação de investimentos de longuíssimo prazo, né, concessões de 20, 30 anos. E aqui o cenário que a gente espera, né, de taxa de juro real no Brasil, ele não pode olhar só 1, 2 anos, tem que olhar essa perspectiva de bem mais longo prazo do que isso, né? Então, isso tem, de fato, trazido assim, um desafio, né, de endereçar crescimento com uma perspectiva de juro tão baixo e, eventualmente, uma expectativa de retorno, né, do mercado também baixo para esse tipo de ativo, né? A gente segue, né, com a nossa disciplina financeira. É claro que
o ambiente e o cenário de curto prazo, de taxa de juros, ele também afeta a nossa perspectiva de retorno, mas é importante manter a metodologia de que investimentos de longo prazo devem ser também avaliados e precificados com perspectiva de longo prazo. Então, é o que a gente tem visto e, de fato, respondendo a sua pergunta, a gente vê assim, bastante competição nas duas modalidades de investimento. Em relação aos ativos da State Grid, acho que assim, não temos assim, nenhuma sinalização ou novidade em relação ao que a gente vem falando para o mercado. Acho que aqui é uma decisão do acionista controlador. O que a gente sempre coloca é que, em acontecendo um movimento como esse, todos os procedimentos e práticas de acordo com as normas e regulamentações da CVM, com o novo mercado, né, e do respeito que a CPFL sempre teve com o mercado, certamente serão preservados. Então, aqui é um processo que vem acontecendo, aconteceria nas mesmas bases do que aconteceu o nosso follow-on, né, onde a gente também tinha ali uma relação de parte relacionada. Na minha visão, seguimos assim todos os ritos de governança, de transparência e de justiça com o mercado, para que, de fato, a gente pudesse seguir numa operação com parte relacionada. Aqui, eu não tenho dúvida que não será diferente, mas, de novo, assim, não tenho ainda nenhuma sinalização, né, de que essa operação esteja para acontecer ou possa acontecer. À medida que tivermos isso, certamente vamos comunicar ao mercado. Perfeito, obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, vamos passar então aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta é do Marcelo Sá, do Itaú BBA. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Eu acho que primeiro, para vocês comentarem um pouquinho as implicações da decisão do STF em relação à discussão da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Pelo que a gente entendeu, né? No caso das distribuidoras em geral, que a gente acompanha, todo mundo entrou com ação lá atrás, né? Então, da forma como foi determinado, se você entrou com ação antes de 2017, você teria acesso a esse crédito. Eu imagino que o crédito que vocês reconheceram, e provavelmente o que vocês vão reconhecer ainda quando tiver o transitado julgado, ele está, de certa forma, garantido com essa decisão da STF. Eu queria que vocês comentassem isso. E um outro ponto que eu acho que ficou importante nessa decisão é como quantificar esse crédito, né? Acho que tinha uma discussão se ia ser sobre o valor efetivamente pago ou o valor de nota, e o que foi determinado é que seria sobre o valor de nota. E aí, dentro dessa magnitude, eu queria que vocês comparassem um pouco o número que vocês buscaram em balanço de ganho, se ele foi baseado no entendimento de valor efetivamente pago ou se foi valor de nota, só para a gente poder ter uma ideia da dimensão do que poderia mudar agora com essa decisão. Obrigado. Bom dia. Quer dizer, respondendo à pergunta, realmente a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem foi uma decisão que eu acho que veio mais ou menos em linha com a nossa expectativa, né? Obviamente foi basicamente da forma como a gente imaginava que ela viria. Quer dizer, em termos, como você disse, quer dizer, talvez o aspecto mais importante, uma definição sobre como calcular os processos que, obviamente, ainda não foram decididos no futuro, né? Obviamente, como é que se calcula a questão do crédito ICMS, né? Obviamente, o que se considera, obviamente, é o valor destacado nas notas, não efetivamente pago. Então, isso aqui é uma definição importante. Importante levar em consideração também o seguinte: os processos que já transitaram em julgado já tem uma decisão, obviamente, cristalizada nesses respectivos processos, né? Então, isso aqui não muda em razão dessa decisão do Supremo, mas isso aqui orienta os próximos processos, no limite até pode fazer com que eles convirjam mais rápido para uma decisão final, entendeu? Acho que esse é o grande ponto. Com relação à forma como a gente calculou, quer dizer, obviamente os processos que transitaram em julgado foram calculados da forma como o trânsito em julgado efetivamente aconteceu nesses respectivos processos, né?
E nos próximos, obviamente, a tendência é que você acabe convergindo como o Supremo Tribunal decidiu, né? Obviamente, na medida que você tem aí os valores destacados, né? Desculpa, deixa eu só ver se eu entendi corretamente. Então, nos processos, né, que você já teve o transitado e julgado, e que foi calculado esse crédito, né, baseado, pelo que eu entendi, no valor efetivamente pago e no valor de nota, você não teria um reconhecimento adicional de crédito, seria o valor que já foi determinado e isso não mudaria mais. Então, o que a gente estaria em discussão seria o que ainda não foi transitado e julgado, e aí, na verdade, seria feito agora baseado no valor da nota fiscal e não no valor efetivamente pago. Seria isso a Exato. ideia? Exato. No caso da RGE, por acaso, até foi sobre o valor efetivamente destacado. Então, na verdade, já está em linha até com essa jurisprudência. Então, não teria nenhuma mudança. Mas, de outro lado, o processo já acabou, né? Quer dizer, então, já tem que ser calculado da forma como ele terminou, de acordo com o trânsito em julgado, né? Então, aí não muda mais. Nos próximos, devem ser de acordo com esse critério também, né? Uhum. Não, porque a minha dúvida é, né, na verdade, tem estudos que falam que essa conta total para o Brasil seria na casa de 250 bi, e pelo que eu entendi, nesses estudos estão considerando o valor efetivamente pago e não o valor destacado em nota. Mas se grande parte, por exemplo, do que já teve tratado julgado não vai modificar, talvez o aumento nessa conta do lado fiscal para o país termine sendo menor do que as pessoas estão falando, dado que isso só vai valer para o que tiver transitado julgado daqui para frente, correto? Exato. Quer dizer, obviamente, o que está transitado em julgado, né? Você não pode mudar o que já acabou, né? Quer dizer, o processo já está cristalizado, né? Obviamente, essas contas são sempre muito voláteis, são muito difíceis de fazer, né? Porque você está falando do país inteiro, de muitos processos, né? São muitos períodos, né? Mas, de qualquer forma, esse é o que foi decidido ontem pelo Supremo, Vocês né? têm alguma estimativa de quanto isso poderia impactar as ações que vocês têm em andamento que não foram concluídas? Se isso é alguma coisa que aumenta, sei lá, em 10, 15, 20%, tem alguma estimativa feita pela companhia? Eu acho que isso aqui vai ser calculado, acho que a gente não tem ainda uma visão clara, né? Mas, obviamente, assim, não temos uma visão clara, isso vai ser calculado, né? Mas, obviamente, de acordo com agora com o entendimento um pouco mais preciso aí que vem do Supremo, né? Agora, Não obviamente, entendi. basicamente tem um pouco mais obviamente, é um patamar superior, né? Sem dúvida nenhuma, independentemente da diferença, né? Que a gente ainda está calculando, é o patamar superior que poderia ter sido, né? Quer dizer, obviamente, se fosse o valor efetivamente pago, seria um valor um pouquinho menor, né? Uhum. Não, tá claro, obrigado. E Estrela, acho que minha última pergunta é em relação ao processo de privatização da Eletrobras, né? Então, foi publicada a medida provisória e depois foi circulado, né, um potencial relatório aí do deputado Elmar Nascimento, e nesse relatório ele comenta a possibilidade da ANEEL intervir no mercado de energia quando você tem eventualmente um player que tem um market share muito grande do mercado livre, poderia obrigar a participar de algum tipo de leilão regulado. Não sei como é que vocês estão vendo essa questão, se isso é algo que já preocupa o setor, se é algo que vocês acham que provavelmente tem chance de ser modificado, né? Como o setor está se articulando para poder evitar que isso vire um grande risco regulatório olhando para frente. Marcelo, aqui é Ricardo Motoyama, da comercializadora, tudo bem? Obrigado pela pergunta. A gente tem acompanhado a questão da privatização da Eletrobras, a gente tem dado esse suporte, entende que faz sentido para o país, e temos um olhar aqui em especial com relação à concentração de geração na mão de um único player, que é o caso ali. A Eletrobras tem bastante parques e bastante parcela da geração no país. Então, é um olhar que a gente tem feito com cuidado aqui para entender qual é o impacto em termos de mercado dessa concentração. Com certeza, assim, olhando com relação ao tema que você levantou, a gente tem que olhar isso com muita parcimônia e cuidado para não ser considerado, como você colocou, um risco regulatório, tá? Mas, de fato, é um ponto que a gente tem acompanhado com um olhar muito cuidadoso ao longo do tempo.
Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Vamos passar, então, aqui para a próxima pergunta. Vem do William Hu, do Banco Santander. Bom dia, William. Muito obrigado aí pela sua participação. Pode seguir aí com a sua pergunta. Oi, Cirino, tudo bem? O André aqui. Eu nem sabia que eu tinha entrado com o sistema do William, desculpa. Tudo bom, André? Tudo bem, vou fazer duas perguntas aqui que são bem conectadas aí com o tema, os temas do SA. Basicamente, são duas perguntas, tá? A primeira pergunta, ela seria em relação ao PiscoFins. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual a expectativa de vocês de como que pode evoluir o processo jurídico devido a essa lei que eles estão trabalhando para potencialmente reverter isso 100% para os consumidores, que teve já um avanço disso recente na Câmara. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. E a segunda pergunta, em relação ao processo de privatização da Eletrobras, tem um outro ponto lá interessante, que é a possibilidade de renovação de contrato de Proinfa. Aí a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já têm alguma visão sobre essa possibilidade, se vocês entendem que ela seria ou não obrigatória, e quanto que a gente poderia estar falando aqui de potencial, basicamente isso. Obrigado. Bom dia, vamos lá, sobre a questão aqui do PIS e COFINS, novamente, os desdobramentos. Quer dizer, nós temos um entendimento que os valores superiores a 10 anos estão prescritos, obviamente, eles não poderiam ser devolvidos aos usuários, consequentemente, nós deveríamos ficar com eles, né? A CPFL teria direito a esses valores. Quer dizer, parece que o que a ANEEL tem feito não é exatamente uma lei, mas basicamente uma interpretação, né, de que todos esses valores seriam transferidos às tarifas, né? Quer dizer, esse entendimento me parece que, obviamente, a partir da consulta pública pode ser conduzido e pode ser tomado pela ANEEL. Quer dizer, caso isso aconteça, obviamente, a consequência natural é que vai haver uma disputa sobre esse entendimento, né? Certamente isso aqui certamente vai haver uma disputa, no limite até na justiça, né? Então a gente teria que basicamente disputar, né, divergir desse entendimento da ANEEL, eventualmente até em alguma ação judicial, em algumas ações judiciais, dependendo das distribuidoras, né? Quer dizer, porque nós entendemos de fato que esses valores deveriam ser, obviamente, deveriam ficar para as distribuidoras e não para os usuários, né, que já estão prescritos. Esse é o nosso entendimento. Caso haja uma divergência, quer dizer, tem efetivamente algumas disputas, né, em andamento, é uma coisa que pode acontecer. Não sei se eu respondi a pergunta. Gustavo, na verdade, eu queria só fazer um follow-up aqui em relação a essa dúvida, que a minha dúvida é a seguinte: se o Congresso aprova uma lei que fala que isso é 100% do consumidor, tem como realmente a empresa ainda continuar brigando, ou isso já mata 100% a possibilidade de recebimento? Avaliar, né? Quer dizer, me parece que uma lei que fale que você basicamente vai ter que transferir para o consumidor, quer dizer, ela produz efeitos desse momento para frente, né? Não poderia retroagir em cima de um conceito jurídico que já existia. Quer dizer, eventualmente, caso isso aconteça, se a gente tiver uma lei, não uma decisão da ANEEL, obviamente a disputa judicial vai ser um pouco diferente, mas, quer dizer, não nos parece razoável que uma lei retroaja para desfazer um direito jurídico que nós já tínhamos no passado.
certo? Quer dizer, quando isso aqui tudo aconteceu, né, quer dizer, a prescrição ela é uma regra jurídica já antiga, quer dizer, então a razão pela qual nós entendemos que esses valores, que nós temos direito a esses valores, se refere a fatos e a momento jurídico anterior. Quer dizer, fazer uma lei agora para efetivamente transferir isso tudo para a tarifa e tirar o direito que nós entendemos que temos, eu acho que isso aqui seria também questionável, entendeu? Então, basicamente, se for dessa forma, a gente certamente vai questionar, né? Obviamente, o judiciário vai ter a prerrogativa de decidir da forma como eles entenderem que deve, mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos uma boa condição de questionar até uma lei que, eventualmente, nos tire um direito que já existe. Perfeito, Gustavo. Obrigado pela resposta. Aqui é o André Gomes, do regulatório, William, só complementando o Gustavo Gastineiro, eu acho que você estava se referindo também ao projeto de lei do Senado, né, que estava estabelecendo uma conta de redução social utilizando essa decisão do PIS/COFINS, né? Talvez você estivesse se referindo a ela também. Seria isso? Na verdade, teve uma lei que passou recente no Congresso, não vou lembrar agora de cabeça o número. É um projeto de lei que estaria ainda tramitando para a Câmara. Está tramitando, né? Mas eu não lembro exatamente o número especificamente. Então, na verdade, ele acaba referenciando a própria discussão que está na ANEEL, de certa forma, né? E ele estabelece uma conta para devolver em 5 anos, que é mais ou menos também o que a ANEEL, na consulta pública, estabelece, que em 5 anos teria devolução do PIS/COFINS, e, de certa forma, no artigo desse projeto de lei, ele estabelece que o Poder Executivo vai regulamentar o valor associado aos recursos que esse projeto de lei, né, ele está inserindo um artigo na Lei 10.848. Então, acho que ainda tem que avaliar, obviamente, ainda vai tramitar para a Câmara, mas ainda estabelece que esses valores associados a esses recursos estariam sendo regulamentados pelo Poder Executivo, né? Então, acredito que ainda tem uma discussão a respeito do que o Poder Executivo vai definir sobre esses valores. Então, acho que ainda recai sobre a ANEEL discutir a questão se é 100%, se não é. Então, acho que ainda tem uma discussão a respeito disso. Ainda precisamos, obviamente, avaliar. Como eu disse, é um projeto de lei que está tramitando rapidamente, né? Mas ele remete bastante para as questões da ANEEL, para as questões que a própria ANEEL está utilizando já recursos em reajustes, quando você olha lá as razões do projeto de lei. Então, precisamos olhar com bastante parcimônia também esse projeto de lei, está tramitando para a Câmara agora, mas a gente vai ter que avaliar com esse olhar, tá bom? Bom, André, obrigado. Olá, bom dia, André, obrigado pela pergunta aí. Com relação ao PROINFA que você mencionou, de fato surgiu esse ponto no relatório preliminar que foi divulgado essa semana, relativo à MP de privatização da Eletrobras. É um ponto que a gente certamente vai debruçar sobre ele, e não é um tema simples. Temos que lembrar que o PROINFA possui diferentes tipos de fonte, tem PCH, tem eólica, e uma extensão de contrato, a gente também tem que avaliar a questão de performance desses tipos de empreendimento. Então, estamos atentos a isso, mas deve ser uma discussão que vai ser travada também no ponto, com aspectos técnicos sendo considerados. Acho que era isso. Perfeito, obrigado, Rodolfo. Obrigado, André, pela pergunta. Bom, pessoal, não temos mais perguntas, então a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida ou tenha algum questionamento, a equipe de relações com investidores se coloca aqui à disposição para posteriores esclarecimentos. Então, eu volto a palavra aqui para o Gustavo Estrella para as considerações finais. Obrigado, Cirino.
Bom, senhores, obrigado aí pela participação. Eu acho que a gente encerra aqui um primeiro trimestre, eu diria assim, de forma muito positiva, com uma expectativa, eu diria até uma esperança, né, de uma retomada da nossa economia, do mercado, de que a gente consiga, de fato, vencer essa pandemia para que tudo volte à normalidade. Mas eu acho que é um começo de ano assim, muito positivo, que mostra uma disposição, né, do mercado, especialmente na indústria, né, de voltar a produzir, né, tem assim um movimento assim de recomposição de estoques muito grande. Acho que a gente vê assim isso de maneira positiva, quer dizer, de forma geral, né, há uma expectativa assim de retomada. Eu acho que ainda é cedo ainda para a gente comemorar, como eu falei, acho que é um ano bastante desafiador, assim como foi 2020, né, a gente tem tentado preservar, né, o máximo que a gente pode as nossas operações, né, com foco sempre preservando aqui a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, mas preservar também os nossos negócios. Então, acho que o indicativo aqui do nosso investimento para esse ano dá um pouco essa dimensão, né, de que a perspectiva e a forma como a gente está olhando os negócios, ela vai para além, sem dúvida nenhuma, desse curto prazo, onde a gente tem uma crise grande, né, que precisa ser endereçada, mas também olhando em perspectiva o nosso negócio numa visão de mais longo prazo. Então, acho que, de novo, a gente começa muito bem, mas muito atento aqui aos movimentos que teremos em relação ao setor, em relação à economia, né, para os próximos meses. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos e um bom dia. Bom, assim, então, encerramos aqui a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 da CPFL Energia. Mais uma vez, agradecendo a participação de todos, né, que todos tenham aí uma boa tarde, um ótimo final de semana, né, se cuidem, fiquem bem, até logo, até a próxima. Obrigado, gente.